Boa noite a todos. É com imenso prazer que nós damos início a esse encontro da revista Caliban, que tem acontecido tradicionalmente aqui no Museu, no Mar, e que é com muita alegria que recebemos os nossos convidados dessa noite, que vão, então, fazer a abertura. Bom, aqui à minha esquerda, o Miguel Calmon, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, a quem nós agradecemos muito pelo empenho e por tudo que ele fez para que esse evento da Caliban pudesse novamente acontecer aqui no Rio. À minha direita, o Paulo Reckenhoff, que é o diretor cultural do Museu de Arte do Rio, que é esse museu maravilhoso que temos aqui e que eu aconselho as pessoas que não conhecem visitá-lo, porque realmente é uma maravilha. O Paulo é o responsável pelo museu já há alguns anos. Ao lado dele temos o Luiz Fernando Orduz, que é o presidente da Federação Psicanalítica da América Latina, a FEPAL, que está aqui também nos prestigiando hoje nesse evento da revista e a quem agradecemos a presença. Na extremidade da mesa temos o nosso amigo Mariano Horenstein, que é o editor da revista Caliban, que tem estado já aqui inúmeras vezes e que sempre empresta todo o seu saber e brilho a esse lançamento da revista todos os anos que acontece aqui no Rio. Eu queria também agradecer todos os outros convidados estrangeiros que estão aqui presentes, pessoas que vieram de fora para prestigiar, e também não queria deixar de esquecer de agradecer, que o ano passado eu esqueci, a Maria do Carmo pelos arranjos florais, que são sempre muito bonitos, e também, ainda nos estrangeiros, o pessoal de São Paulo, que está aqui prestigiando o lançamento da revista, e que são também membros ativos da revista Caliban. Bom, eu vou passar, então, a palavra para o Miguel Calmon, que vai, então, iniciar essa cerimônia de abertura hoje aqui da revista Caliban. Bom, eu queria agradecer, antes de mais nada, ao Mariano, ao Fernando. Acho que pelo esforço, pelo empenho deles junto à equipe que eles lideram, pela revista Caliban. Eu escrevi aqui um texto pequenininho para ler, que é uma espécie de modo pelo qual eu recebo e percebo a revista Caliban. Infelizmente, eu não pude abrir aqui o meu texto em português e eu fiz uma tradução para que eles pudessem. Eu vou, então, ler aqui direto. João Ubaldo Ribeiro nos conta, em Viva o Povo Brasileiro, enfim, a história dos holandeses Eijkman e Zernike, feitos prisioneiros em 1647, na ilha de Itaparica, pelo caboclo Capiroba, caboclo que comia gente. Um dia, algum tempo mais tarde, sua filha maior, Vu, uma poderosa mãe de santo, que tinha ficado grávida de um dos holandeses, reconhece em alguma das entidades religiosas que falavam de uma maneira estranha e que insistiam em visitar o seu terreiro, a presença dos caboclos Aquimã e Sinique. Uma das melhores novelas da literatura brasileira, Viva o Povo Brasileiro é um verdadeiro tratado sociológico a partir do ponto de vista dos oprimidos. E nos mostra a mescla de que somos feitos e os meios através dos quais conseguimos sobreviver. Essa antropofagia peculiar que permite que os holandeses Eijkman e Zernike se transformem em caboclo Aquimã e Sinique, entidades religiosas poderosas no terreiro de Vu. Uma mestiçagem que está presente de uma tal maneira em tudo o que fazemos e somos, que, por vezes, envergonhados, não nos apresentamos com o que temos de mais original em nossas línguas e em nossos pensamentos. Sobre os ensinamentos dos padres portugueses aos nativos, João Ubaldo Ribeiro nos conta, ainda em Viva o Povo Brasileiro.
Na doutrina da tarde, às vezes se ensinava a... Como é que eu vou dizer? Quer dizer, em torno de desenhos intermináveis, a língua falada até o momento, até esse momento na aldeia. O que teve como consequência que pouco tempo depois, os padres ensinaram como falar corretamente a língua, corrigindo erros e impropriedades e provocando uma grande aflição naqueles que, inibidos pela vergonha, decidiram não falar mais pelo resto de suas vidas, enquanto que outros falavam desculpando-se pelo desconhecimento das regras da boa linguagem. Identifico no esforço de manter a revista Caliban um forte apelo a que falemos o nosso idioma, mestiço, cafuzo, mulato, negro, branco, índio. Quer dizer, é certo que todas as sociedades latino-americanas têm suas próprias revistas e, com certeza, todos queremos que sejam de qualidade. Algumas delas têm bastante tradição no meio psicanalítico. Caliban não tem por objetivo ocupar o lugar de nenhuma delas. O que justifica o seu projeto é o modo pelo qual ele se apresenta como um lugar de intercâmbio, dando um alcance maior e levando para mais longe, enfim, a palavra de cada um de nós, né, psicanalistas latino-americanos. Obrigado. Eu agradeço ao Miguel por esse texto, onde ele utiliza o João Ubaldo Ribeiro, e que eu acho que dá uma boa ideia do que seja a abertura desse congresso, onde a gente vai falar sobre o tema de ferramentas do analista. O João Ubaldo, todo mundo sabe, foi um escritor brasileiro de renome, e acho que essa introdução que o Miguel faz dá o tom para esse encontro que vamos ter. E eu queria, antes de passar a palavra para o Paulo, agradecer especialmente a Lúcia Palazzo, que é a editora da revista Caliban, que está aqui presente e que, junto com a equipe que ela formou, faz um trabalho excepcional para que essa revista continue existindo e sendo divulgada aqui. Muito obrigado. Eu vou passar agora a palavra para o Paulo Reckerhoff. Bom, mais uma vez agradecer o privilégio de contarmos aqui com a Caliban. Eu acho que já temos que, talvez, mudar o verbo, né? Celebrar o fato de que o mar seja Caliban e que o Caliban seja o mar. Né? Que tal é o entranhamento histórico ou a devoração mútua, se a gente quiser ficar no plano antropofágico, desses dois processos de pensar, né, uma série de questões. E aqui eu creio que a perspectiva que se desenha de discussão da ética levanta algumas questões para a arte. Eu poderia pensar, né, em termos da antropofagia e do canibalismo, pensar qual é o valor do meu desejo para o outro, ou vice-versa, mas também pensar como devorar e ser devorado, né? Essa porosidade mútua entre sujeitos e entre culturas que propiciasse trocas e, ao mesmo tempo, a manutenção de aspectos individuais e próprios de cada cultura, né? Que não fosse o aniquilamento do outro, mas um processo de contágio em que as partes pudessem se enriquecer umas às outras. Mas a questão da ética, e aqui já me aproximando de uma introdução ao grupo empresa, nunca vi o grupo empresa como um conjunto de artistas que estivesse dentro de uma certa lógica que, a partir dos anos 90, regerá a circulação da arte no Brasil, que é o mercado. Né? A partir do momento em que o mercado passa a definir uma série de processos, de escolhas, de prioridades, de modos de circulação e de apropriação da obra de arte,
do bem simbólico, né? É evidentemente que nós não podemos ser ingênuos ou utópicos no sistema capitalista de pensar de outra forma, mas nós temos o dever de fazer algumas perguntas. E fazemos as perguntas com relação ao próprio museu. Nós temos uma relação de respeito com relação ao mercado, sentimos que é uma instituição necessária, mas também sabemos que não podemos ser contaminados ou regidos por essa força do capital. E somos hoje angustiados por um processo pelo qual os artistas vivem intensamente uma condição de alteridade através da arte, né, de trocas de alteridade através da arte, de relações de alteridade, a questão do valor simbólico, que alguns chamam de capital simbólico, né? Mas o valor simbólico do outro. E, frequentemente, o outro é aquele que está excluído nesse processo. E, no mais das vezes, esse processo de captura, de exposição da situação do outro pode trazer imagens antiéticas, apresentar o outro num estágio de degradação, né, que não se pergunta a esse sujeito se ele aceita ser representado dessa forma, ou sua imagem é apropriada dessa maneira. Mas, mais grave do que isso, eu creio que esse tipo de apropriação frequentemente escamba para uma mais-valia no campo simbólico, né? Uma exploração daquele que elabora, né, essa vida num estado de adversidade, né? E nesses termos, então, a minha pergunta tem sido, para muitos artistas, uma pergunta que é muito mais, talvez, uma transferência de aflição do que realmente algo que nasce em mim a partir deles. Que é o seguinte: você é um ativista cultural ou você é um administrador de ativos, que são as obras de arte, né? Ou seja, você é alguém que agencia questões, mobiliza a sociedade em torno de algumas questões, que aí sim tratam da diversidade, da exclusão, ou você transforma isso num bem, objeto de fetiche, objeto de desejo pelo capital, e, portanto, com um sistema intenso de questão de valor, de agregar valor, né? Então, uma foto que um artista fazia há 40 anos atrás para ver em 25 por 30, passa a ter 60 por 90, porque a obra é vendida por... Então, a questão é muito simples. Para o artista que escolhe esse caminho difícil e desafiante de pensar a sociedade, sempre paira essa dúvida, né? E eu acho que o Grupo Empresa tem sido extremamente um paradigma de ética nesse sentido, né? É o seu corpo, é o seu risco, né? É a subjetividade que ali está, a exposição é de si mesmo. E nesses termos, então, eu acho que foi muito bem escolhido a gente voltar, né, com o Grupo Empresa, porque também eu vejo que Caliban não é uma forma de descartar pessoas e ideias, mas é um processo de manter diálogos na medida em que eles possam tornar mais densas as relações. Então, dito isso, eu agradeço Nós, da revista Caliban, que temos que agradecer ao Paulo por essa antropofagia, ou por essa porosidade mútua, como você citou, que nos é extremamente fecunda e que nos ajuda muito a pensar, principalmente no que você se refere à alteridade, que realmente eu acho que é algo que nos preocupa a todos os analistas e com o qual conceito a gente trabalha constantemente. E eu também queria fazer aqui uma outra citação, que o Grupo Empresa fez uma performance já no ano passado, que foi excepcional, no meu modo de entender, e que eu acho que essa repetição vai simplesmente ainda enfatizar mais o valor desse grupo. O nosso muito obrigado, e obrigado pelas suas palavras relativas à psicanálise através da arte. Obrigado. Agora eu vou dar a palavra para o presidente da FEPAL, que é o Luiz Fernando Orduz.
Trataré de hablar despacio en honor a Vania. Sí. Yo me quedo pensando en lo que dijo Paulo a propósito de la ética, ¿sí? ¿Cuál es la ética que puede unir el psicoanálisis? ¿Cuál es la ética que puede unir esta disciplina, esta forma de pensar, a la forma de pensar el arte? Y me parece que hay una apuesta en las palabras que él enunció, y es alterar. De alguna otra manera, creo que los órdenes establecidos son los que son puestos en cuestión, tanto desde el arte, desde cierto tipo de arte, como desde el psicoanálisis. Creo que si no asumimos el riesgo de estar cuestionando permanentemente esa noción de identidad, ¿sí?, no estamos trabajando en la construcción, ¿sí?, del sujeto y de la cultura. En ese sentido, me parece importante todas las apuestas que traten de construir o de ampliar o de romper los límites o los márgenes establecidos. Cuando él hablaba del grupo empresa, yo no conozco el grupo empresa, ¿sí?, pero hablaba algo del riesgo. Creo que psicoanalizarse, a mi modo de entender, es asumir un riesgo en la vida. Y es un riesgo de una transformación, de cambiar una forma. Y el arte me parece a mí que tiene un poco como función o como objetivo cambiar, al menos el arte contemporáneo, cambiar las formas establecidas. En ese sentido, considero que esa ampliación de esos márgenes tiene que hacerse desde propuestas que intervengan lo público. Y una publicación es decir algo en lo público. Si uno entiende bien el concepto de publicidad, ¿sí?, la publicidad lo que busca es tratar de introducir mensajes que corran los límites de lo que está constituido en lo público a través del establishment. Entonces me parece importante el sentido de las publicaciones, y sobre todo de las publicaciones que rompen ciertas lógicas, porque nos están haciendo pensar en público, que me parece que son este tipo de encuentros que estamos teniendo. Uno puede pensar en público a través de una acción, uno puede pensar en público a través de una palabra, uno puede pensar en público a través de una intervención. Y me parece entonces que lo importante desde el psicoanálisis es poder interrogar a lo público. ¿Qué está pasando en el entorno cultural? ¿Cómo estamos construyendo sujetos? ¿Qué se está diciendo desde el arte? ¿Cómo nos, no sé cómo se dirá en portuñol, cómo nos contamos, echamos el cuento sobre nosotros mismos? Cada uno tiene una narrativa de sí mismo. Y me parece a mí que el ejercicio es poder romper esas narrativas y estar buscando siempre en los márgenes nuevas formas de podernos contar nuestra propia historia. Y creo que el psicoanálisis y el arte es eso. Es una forma de poderse echar el cuento, contar el cuento de manera diferente, ¿sí? Si nosotros con Caliban logramos eso, me parece muy importante, ¿sí? Es decir, cómo al leer, ¿sí?, podemos correr un poco el margen, ¿sí?, tanto en nuestras propias identidades como en las identidades del otro. Por eso recupero la palabra alterar. Yo siempre he dicho que alter es la raíz de dos palabras muy importantes: alternativa y alteridad. ¿Sí? Entonces, cuando alguien lo altera a uno, es porque algo se está produciendo. Y cuando un elemento se produce de manera alternativa es porque algo está aconteciendo. ¿Sí? En ese sentido, yo también me interrogo si nuestras publicaciones, si no hablo de Caliban, sino nuestras publicaciones en general, están siendo alternativas en la construcción de subjetividad o estamos repitiendo status quo. Por ejemplo, la manera en que estamos sentados acá es una reproducción del status quo. La forma en cómo está diseñado este escenario es una reproducción del status quo. No digo que no, ¿no? Uno siempre tiene que tener una centralidad para poder construir una marginalidad. Pero algo centra la palabra en este lugar, y eso no alterna ni no altera absolutamente nada. Bueno, por ahí, eso por el momento. O Luiz Fernando Orduz, do meu modo de entender, fala desse desafio que é importantíssimo na nossa prática diária, de como a gente se defronta no dia a dia
com verdadeiros desafios de poder fazer essa psicanálise chamada contemporânea, e me fez pensar muito no que o Agamben, esse filósofo italiano, fala que ser contemporâneo é você procurar a luz na escuridão. Eu acho que são noções que nos ajudam no trabalho nosso do dia a dia, e que, quando você menciona a alteridade, o prefixo alter, com essas duas variantes, e falando também da importância das revistas, eu acho que as revistas de psicanálise realmente estão face a um desafio. Quer dizer, elas têm que publicar coisas que interessem e que sejam representativas das várias correntes de psicanálise aqui na América Latina. Muito obrigado. Agora passo a palavra, então, para o Mariano Horenstein, que é o editor da revista Caliban. Buenas noches. Yo voy a usar unos pocos minutos, antes que nada, aunque sea reiterativo, para agradecer la hospitalidad de la sociedad de Río, dirigida por Miguel, la hospitalidad del mar, dirigido por Paulo, la hospitalidad del equipo de la gente que trabaja en Caliban acá, y la hospitalidad en el sentido en que lo usa Derrida, la hospitalidad al extranjero, es una hospitalidad particular, es una hospitalidad al otro que trae preguntas. Y esta es una hospitalidad reiterada, la de Río, y algo que no me canso de agradecer y de elogiar. Pero yo pensaba, más que hablar de los contenidos, en unos poquitos minutos quería plantear 3 preguntas rápidos, así, desde el lugar de extranjero, que me parece que son centrales para pensar la revista. La primera es: ¿qué es un analista? Que no hay posibilidad de que despleguemos eso ahora, pero según cómo se responde esa pregunta, hay consecuencias, hay distintos modos de pensar el psicoanálisis, de practicar el psicoanálisis. Incluso según cómo se formule esa pregunta, uno puede adivinar qué teoría o qué institución o qué estilo está detrás de quien la responde. Pero me parece que ligado a eso hay algo que pasa con el trabajo del analista que tiene que ver con algo que un escritor que se llama Murakami describió como inherente a su trabajo. Él decía que la tarea creativa implicaba de algún modo procesar toxinas que había que hacer crecer dentro de uno, había que albergar y había que vérselas con eso para producir alguna historia que valiera la pena contar. Entonces, lo que él hacía, esto lo escribió en un libro que se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de correr?, porque él es maratonista. Tenía un estado físico excelente y una vida muy saludable, porque decía que hay que estar muy saludable para poder convivir con esas toxinas todo el tiempo. Me parece que un analista se ocupa de esas toxinas también, en su propio trabajo, en lo que tiene de creativo, y además lidia con las toxinas de los demás. Entonces yo pensaba, ¿qué hace el analista con esas toxinas con las que convive diariamente para no enfermar? Y me parece que lo que hace es que escribe, ¿no? Como hacía Murakami. Y ahí es la otra pregunta, ¿qué es un autor? Que me parece central pensarla desde la revista. Ustedes saben que hay muchas discusiones que por ahí abogan por la abolición de la idea de autor. Después está otra idea de ciertos autores como fundadores de una discursividad, como Freud, por ejemplo, o Marx. Entonces hace que todos nos remitamos de alguna manera todo el tiempo a ellos, porque inauguran un campo. Y ahora, está claro que para los que no somos Freud, hay un camino difícil ahí, ¿no? Porque los analistas, de algún modo, parece que necesitáramos escribir. Ustedes saben que se escribe mucho más que lo que se publica, y se publica mucho más de lo que se lee. Si se ponen a ver la manera en que proliferan los trabajos escritos por psicoanalistas, se van a dar cuenta que hay algo más allá de comunicar ideas nuevas, porque tampoco es que haya tantas ideas nuevas. Desgraciadamente, pero me parece que no es que haya tantas ideas nuevas, y sin embargo nos resulta necesario poder escribirlas. Y ahí aparece la tercera pregunta que de algún modo nos hacemos, que es
¿qué es ser un editor? Y es una pregunta importante. Además, acá en este momento está Raya, está Lucia, está Laura, hay mucha gente del equipo editor, entonces quería como marcar algunas notas sobre eso, porque el trabajo de editor es un trabajo de algún modo invisible, pero que tiene que estar presente porque es lo que va a posibilitar que esta tarea, digamos, enorme de escritura encuentre algún cauce. Y podríamos pensar ¿qué no es un editor? Porque un editor no puede ser una especie de policía de pensamiento, ¿no? O un portero que regule qué entra o qué no entra a la publicación como si fuera un club. Pero de alguna manera también implica poder seleccionar, poder filtrar, poder hacer un trabajo como si uno con distintas teselas armara un mosaico. Algunas teselas son mejores, otras peores, algunas encajan más, otras menos, y nuestra tarea es armar un mosaico que sea medianamente atractivo para el lector. Y en ese sentido, estamos en un museo, los editores funcionamos un poco como curadores también, ¿no? Como que tratamos de encontrar algún hilo argumental en un montón de trabajos que recibimos para producir algo. Y en ese sentido también me parece que hay algo de la edición que, volviendo a la pregunta anterior, tiene mucho que ver con la autoría también. Es una autoría invisible y una autoría sobre todo en términos en que se piensan algunas obras de teatro que son creaciones colectivas. Ese es el trabajo que hacemos. Es un trabajo difícil y como es invisible yo quería al menos hacerlo notar brevemente. Hay un editor norteamericano que decía algo y tiene razón, ¿no? Que no es un buen modo de hacerse querer ser editor, porque en general cuando uno puede publicar un autor, el autor por supuesto está convencido que su trabajo tiene que ser publicado, entonces no tiene nada que reconocer ni agradecer. Y cuando uno tiene que dejar afuera un autor, cosa que es una experiencia muy difícil para cualquier editor, obviamente también se liga el malestar del autor. Entonces hay algo ahí como en nuestra tarea donde nosotros tenemos que ayudar a los autores a que digan mejor las cosas, ¿no? Como llegó a pasar, por ejemplo, con Carver. Ustedes saben que es el padre de cierta corriente minimalista en la escritura, pero eso pulido de su escritura en realidad se lo debe a su editor, que quedó como en el anonimato, ¿no? Bueno, por ahí vamos a parar, pero quería solamente eso y agradecerle a mis compañeros de edición que están acá. Gracias. Muito obrigado, Mariano. Eu acho que através dessa pergunta tríplice que você faz, você mostra também o entrelaçamento que existe entre o analista, o autor e o editor, para que finalmente saia essa publicação. E eu acho que todos trabalhando no sentido disso que você falou de uma maneira muito clara, da descontaminação, né? Eu acho que fazemos uma atividade que nos contamina a todos, e eu acho que essa prática aqui da escrita, que você evocou, realmente é uma das ferramentas que nós dispomos para nos descontaminarmos e continuarmos exercendo essa tarefa de ser psicanalista. O nosso muito obrigado pela sua presença mais uma vez e pela a sua capacidade de trabalho frente a essa revista que você tanto preza. O Paulo Reckenhoff quer fazer um comentário aqui, que é super interessante, da análise dele. Não, vou falar de outra coisa. Você vai falar outra coisa? Então, tá, ele disse que já contou, mas você pode contar de novo. Bom, eu queria... como se perguntou o que é o analista, você falou de luz, eu queria começar dizendo que em Lucrécio, nascer é dar as praias da luz, né? E, no entanto, eu acho que o Agamben, quando fala da mesma coisa, ele talvez fale numa direção oposta, em que viver frequentemente é dar nas praias da obscuridade e da escuridão, né? Aí que eu acho que surge a questão
do que é o analista, né? Uma irmã, eu sou mais velho, de 11, ao experimentar a menarca, entra em surto. E meus pais não acreditavam nisso, né? Era religião, mas tinha uma salvação que era a tia Julita, a terceira médica a se formar no Brasil, já com seus 80 para 90 anos, que poderia talvez curá-la. E curou com afeto, né? Ou seja, aquilo que o pai não via, a mãe não via, né? A tia Julita percebeu e deu afeto, né? Num outro momento, a minha prima Maria Helena se divorciou e se casou de novo, pecou, porque fez análise, né? Ou seja, então aí já são questões. Para mim, a psicanálise, quando se pergunta o que é o analista, eu acho que a minha experiência com os 2 analistas, né, é de que sempre o analista é aquele que é capaz de se transformar diante de um outro sujeito, né? Se transformar quase como uma resposta a essa fenomenologia do sujeito, né, que se manifesta com a sua dor de viver, com as suas dificuldades, com a sua angústia, porque eu não sei se alguém vai para a psicanálise porque tem muita alegria, né? Então eu acho que o psicanalista já começa a ter essa missão. E eu diria que, citando o filósofo Hort americano, né, a arte não vai mudar o mundo, mas pode mudar nossa maneira de ver o mundo, né? A psicanálise, eu acho que tem algo parecido. Ela não vai inventar um sujeito, vai, não sei, né? Mas, para mim, foi suficiente aquele momento, depois de tantos anos, em que fui levado a compreender por minha psicanalista, que a arte é o que tornava a minha vida possível, né? Então, eu penso que a iluminação da psicanálise é essa hipótese de tornar a vida possível entre Lucrécio e Agamben. Tá? Então, é isso que eu queria dizer. Estou fazendo uma brincadeira aqui com ele, porque no ano passado ele contou o final da análise e é realmente bem interessante. Ele disse que não quer repetir a dose esse ano. Depois ele vai falar para vocês. Mas eu acho que o Paulo sintetiza bem, através do afeto e da experiência pessoal dele, o que é ser psicanalista e o que é ser analisando, né? Eu acho que como que essa relação entre o analista e o analisando se dá é de fundamental importância. É óbvio que não temos a pretensão de mudar ninguém, nem queremos, eu acho, mas eu acho que a gente pode modificar um pouco a essência do indivíduo. Eu sou o mais velho de 11 e tive a sorte de cair nas mãos do Ivan Ribeiro, né, para fazer análise de grupo, que era o que eu podia pagar, mas talvez fosse o que eu necessitasse, inicialmente, né? Entender-me no meio de um grupo, buscar uma escuta e não ser o analista do outro, mas ser analisado, pôr-me na condição de analisando. E depois ele me indicou a Maria Helena Junqueira. Então, digamos, eu tenho um processo de análise que é muito, eu não posso dizer orgânico, mas ele vai sendo esse desdobramento, esse fluxo do sensível, né? E era um espaço onde, antes da análise, eu encontrava Inês Bezuchet e Lígia Clark. Então, também isso não é nada mal, né? Não vamos partir para a Associação Livre de Ideias, porque hoje à tarde o Mariano e eu entrevistamos um artista plástico e falamos muito de Lígia Clark e de beber na Lígia Clark, a obra desse artista plástico que nós entrevistamos. Bom, mas eu queria, então, dar por encerrado essa abertura e convidar todos para a segunda mesa, que vai ser agora iniciada, que é sobre a ética. A matriz ética. Muito obrigado pela presença de todos mais uma vez. Vamos agora, então, para a matriz ética.